Saudações, senhores, é uma satisfação ter vocês aqui no Espaço Projeto Conselho, agora no nosso quadro aqui do Conselho Responde, certo? Aqui com o meu café para trocar essa ideia com vocês domingo de manhã, finalmente no QG. E vamos já direto ao assunto, né? Natanael Cunha, salve grande camarada, você acha que a solução é apostar em tailandesas? Cara, eu comentei isso num vídeo anterior e eu não acho que... Bom, vamos lá. Eu acredito que na nossa geração nós podemos ter a liberdade de não focar em características muito superficiais como ganhos financeiros e algo assim para priorizarmos características mais emocionais, gostos pessoais, desejos pessoais na outra pessoa. Agora pensa comigo, se eu fosse viajar o mundo para construir família com uma mulher que, em tese, me olharia como uma oportunidade para crescer na vida, já que eu ia transferir a ela alguma segurança financeira como um estrangeiro que tem um pouco mais de dinheiro do que a média dos homens do local que eu chegasse, cara, eu não estaria repetindo o erro de aqui focar nas mulheres que se aproximariam de mim por aquilo que eu tenho a oferecer. Então, se é para entrar em um relacionamento, eu preferiria entrar desprendido dessas camadas mais superficiais, o que prolonga cada vez mais a minha solteirice, claro, e não tem problema nenhum com isso. Mas, de modo geral, não acho interessante viajar para ter uma relação de codependência que eu teria aqui no Brasil se tivesse um pouco mais de grana e estivesse nos ciclos sociais certos. Então, eu não acho interessante, mas quem quiser viaja, me manda mensagem por e-mail e me conta para saber se muita coisa mudou depois que você passa com um carrinho mais ajeitado na rua ou com alguma conta bancária a mais em relação à moeda estrangeira. Aí, eu não comentei no começo do vídeo, mas essas questões são enviadas pelos membros aqui do Conselho, nível conselheiro em diante. Volcelismo, um caminho a seguir ou apenas um grande coping? Pergunta aqui o Vitor Campos. Olha, há dois tipos de Volcel, aquele que é por conveniência e aquele que declaradamente tem valor social, pode conseguir converter mulheres para a sua vida, mas escolhe não fazer. Então isso se torna uma ilusão, ou coping, né? Se você usa a camada Volcel para esconder uma falta de valor social perante o sexo oposto. Nesse sentido, é um limite ali delicado entre o comodismo, a falta de valor próprio e, de fato, uma decisão deliberada de escolher entrar em um celibato, né, voluntário, que esse que seria a ideia do Volcel, certo? Aquele cara que escolhe não se relacionar, e não porque não possui valor diante do sexo oposto, seja conexões sociais, status, finanças, liberdade econômica e algum poder aquisitivo para chamar a atenção do outro. Então esse cara, com mesmo todos esses valores, escolhe não estar com nenhuma mulher. Olha, eu acho esse último caso que eu comentei, esse volcelismo lúcido, mais difícil de acontecer. Eu acho que o cara que tem todo esse potencial, é bem relacionado, tem ciclos grandes de amizades, dificilmente ele fica sozinho. Essa ideia do Volcel, que tem esse poder todo, mas é incluso, recluso, eu acho que ele é bem mais raro. É por isso que eu tendo a achar que é um tipo de coping. Eu acho que o cara que tem uma vida agitada socialmente, grana, status, uma hora ou outra vai acabar com uma mina ao lado dele. Eu não falo nem questões de namorar, eu falo realmente de sair do celibato, certo? Ter lances casuais vez ou outra. Então eu tendo a acreditar que é ilusão. Mas e vocês, camaradas? Coloquem nos comentários aí embaixo, faz desse nosso vídeo aqui essa sala de debate. Vocês se consideram Volcel ou não tem poder suficiente social para considerar-se um? Então tá numa camada mais da comodidade ali. Coloca nos comentários. Assis Oliveira, Mimo Black aqui do espaço. Cajuína, almoço, calor do Ceará é uma boa tarde. Saudações, cearense. Mas pensando aqui como um Morpheus carioca, como um Miqueinha vira o jogo em um relacionamento já emoldurado pela cremosa? Olha, toda rebelião... Essa é boa, né? Às vezes eu me surpreendo com essas tiradas. Às vezes, a rebelião repentina de um escravo acaba agitando agressivamente o seu senhorio. Eu quero dizer com isso é que dificilmente um homem que está há muito tempo sendo emoldurado pela sua mulher, um movimento de tentar reconquistar a sua individualidade vai ser bem visto. Então o movimento que ele acha que pode gerar valor dentro do relacionamento dele, que é finalmente ter a minha vida, né, começar a cultivar hobbies do nada, malhar, ter meus amigos e tal, às vezes pode acelerar um término.
Justamente porque essa mulher não acostumou. Olha só complicado. Vou até tomar um gole de café aqui. Essa mulher acha que ele não tem esse valor todo para requerer respeito, porque acostumou esse cara a colocá-lo numa situação de dependente emocional. Então ela pensa, como esse cara tem a audácia de começar a ter uma independência emocional depois de tanto tempo vivendo dependente de mim nesse nível, onde eu controlo onde ele vai, com quem ele vai, sei tudo o que ele vai fazer ao longo do dia, certo? Conheço os rituais dele, é uma pessoa previsível e do nada ele começa a querer ter amizades, sair sem minha supervisão, não atender o telefone celular quando tá com rolê nos amigos, quer dizer, então vai ser difícil essa mulher não ter uma convulsão aí e acabar agressivamente terminar. Mas na minha sincera opinião, como todo canal que tem uma mensagem de valor e força para os camaradas, a regra da pílula vermelha ainda é premente, é agora que eu gosto de usar a pílula vermelha. O novo é sempre melhor. Então, nesse ponto, eu acho que é interessantíssimo o cara repensar se ele deve continuar num relacionamento onde ele vai ter que fazer um esforço triplicado, quintuplicado para conseguir o respeito de uma mulher que jamais o admirou. Então, se ele for fazer esse movimento, se ainda assim o Miqueias quer continuar no relacionamento e conquistar o respeito da mulher que nunca teve, eu acho que ele vai ter que fazer movimentos graduais de transformação no seu dia a dia. Porque se ele der uma de escravo revoltoso, ela é que vai acabar terminando com ele e ele não vai entender o porquê. Ué, eu comecei a investir em mim mesmo, segui o conselho e fui enxotado? Pois é. Respeito tem que ser conquistado gradualmente, senão vai parecer uma revolta, não uma revolução, né? Membro bronze, Cássio, aqui do nosso espaço. Sugestão para motivação, para metas além da financeira, para outros campos da vida como espiritualidade, lazer e relacionamentos. Não tenho ânimo. Olha, eu já comentei aqui, e se você é nosso membro da área externa, né, naquele nosso curso lá de masculinidade tática, tem Jocko e David Goggins também lá, não é? No de David Goggins tem o responsabilidade extrema e a ideia de que a motivação ela é um falso Deus. Mas eu não posso ignorar o fator que a motivação dá a mais de realmente você no momento ali, meio mais lá do que cá, pegar sua energia e investir em algo poderoso na sua vida. Isso é fato, acontece e ela funciona durante um tempo, mas funciona. Agora, como depender menos da motivação? Porque motivação, cada pessoa vai ter o seu gatilho, então eu não posso te dar aqui uma dica de como se motivar. Eu acho que você tem que visualizar o porquê de você estar caminhando para essa direção, para aquele hábito. Por exemplo, você quer ler para sair da ignorância, você tem que se sentir incomodado com seu atual estado de consciência. Você quer tornar-se mais espiritualizado, entender melhor, defender melhor a sua fé? Então você vai ter que se sentir incomodado por não saber defender suas crenças, racionalmente as suas crenças, né? Afinal de contas, há razão na fé, certo? Do contrário, é fideísmo. Então você vai ter que se incomodar com o fato do seu status quo não estar mais preenchendo você por dentro. Por exemplo, você quer aprender inglês. Será que fere o seu orgulho não saber inglês? Será que você está numa barreira cultural onde tudo o que está vindo de bom é em inglês e você tem que traduzir tudo? Então você vai lá e tem que aprender o inglês. Você acaba mexendo no seu orgulho. Eu acho que a maior motivação do homem é sentir que não é capaz e acabar por esse motivo fazendo o movimento contrário, ao invés de desistir, focar. Agora, dicas de foco, chega lá no nosso curso O Homem Minimalista, nosso clube interno de membros, certo? E você vai ter acesso a ele lá. José Vinícius, outro membro do nosso espaço aqui. Ter sucesso ou ser uma pessoa bem-sucedida depende, em algum grau, do conhecimento dos outros ou é apenas algo pessoal? Não, ter sucesso, olha só. José, todos nós temos mentores, certo? Ninguém vence nada sozinho. Mesmo aquele cara que é introspectivo, ele está lendo, tendo videoaulas, aprendendo, vendo vídeos, resenhas, certo? Autores, livros. Então, essa pessoa também tem mentores. Então, o fato desse mentor não estar no seu meio social ou não se materializar, não significa que ele não está aprendendo por terceiros. Isso é até interessante para termos uma visão mais humilde diante da vida. Achar que fazemos tudo sozinho? Não. Você clica, faz cursos, palestras, podcasts, debates e aprende sobre o ombro de gigantes, né? Já dizia Newton na sua frase, né? Se vejo longe é porque me apoiei sob ombros de gigantes. Quer dizer, né? Através dos sábios do passado,
você vê mais longe. Então esquece isso, desse lance de você não ter mentores. Você tem direta ou indiretamente. Então achar que você faz tudo sozinho é uma tremenda de uma ilusão. Ou coping, né, como a comunidade gosta de chamar. Um tremendo de um coping. Partindo dessa premissa, é importante então se conectar com outras pessoas para aprender com elas. E uma dica aqui para sempre se manter desafiado: esteja sempre perto de pessoas que são iguais ou melhores do que você. Você irá aprender por tabela só pelo convívio ou vai se incomodar com a sua ignorância e buscar por você mesmo evoluir. E nossa questão aqui do William Rocha, que gerou até um mini debate aqui da nossa aba de comunidade para membros, né? Fale sobre as músicas românticas. Haveria algum problema o homem desperto, né, ouvir essas músicas? E para encerrar aqui a nossa conversa, olha, William, inclusive membro Black aqui no nosso espaço, já está há muito tempo conosco aqui. E eu acredito, já fiz um vídeo sobre isso, até comentaram aqui na aba, que sim, eu acredito que, pelo menos pra mim, que vivo um pouco da chamada musicoterapia, eu tenho música para vários estados mentais, certo? Então, quando eu quero me concentrar, eu geralmente uso trilhas sonoras, músicas ambientes. Quando eu quero treinar, eu geralmente uso batidas ou músicas mais agressivas para dar aquela carga de adrenalina quando eu não tô muito afim de fazer alguma coisa, e assim por diante. Então, há músicas para, vamos colocar assim, músicas despertam egrégoras, que são atmosferas que fazem com que aquele hábito seja melhor executado. Porque você vai acabar, né, acelerando o seu corpo para uma atividade que não corresponde àquele hábito, certo? Então eu acho que é a mesma coisa com a música. Isso porque, claro, a música eleva ou abaixa a minha energia ao longo do dia. Então é um fator externo que modifica o meu emocional. Então se você fica ouvindo muito tempo músicas de corno, músicas de amor, ou quero pegar ela, quero largar ela não me ama, ou uma balada, aquele clássico ciclo amoroso que toda música que fala de romance bate, né? Término, reconquista, romantismo. Término, reconquista, romantismo, balada. Aquela coisa toda. Então eu acredito que em algum momento aquilo vai estar ressoando com um sentimento seu. De repente, você tá num dia bom, começa a ouvir uma música melancólica, lembra da ex e coisas assim. Então, assim, claro, eu tenho os meus momentos de ouvir músicas assim, geralmente em estilos um pouco mais agressivos como rock, né? Então, mesmo que tenha uma letra meio melosa, o ritmo acaba sendo agressivo, então dá uma equilibrada aí. Agora, músicas como sertanejo, aquele pagode falando da ex e tal, eu acho que vai mexendo, trazendo nostalgia, e é uma brecha aí complicada para o homem desperto. Mas se o cara, ele entra conscientemente nisso aí, e sabe exatamente, sem cair numa espécie de nostalgia ou algo assim, eu acho que é válido ter esse tipo de válvula de escape, certo, no dia a dia. Depende do quão aquilo tá fazendo mal ou bem pra ele. Quando você ouve aquele refrão emocionado, tu sente falta da morena? Aí complica, né? Bem, senhores, esse foi o nosso Conselho Responde. Agradeço sempre a participação de todos. Vejo vocês numa próxima, certo? Quer fazer parte do nosso clube de membros? Vou deixar o link fixado no comentário aqui, inclusive no nosso grupo Telegram, para conversar com os demais integrantes do Espaço Conselho. Sempre tem alguém online lá trocando ideia. Sou Ricardo Tomé. Até a próxima. Bom domingo, boa semana para todos, senhores.